Olá, vamos para mais uma aula conversando de um assunto muito importante, que são as figuras de linguagem sempre muito presentes nos concursos pelo Brasil. A gente tem aqui, por exemplo, né, vamos dividir esse grupo de figuras de linguagem em três grupos. O primeiro vamos chamar aqui de figura de pensamento, né? Toda figura de linguagem está baseada numa linguagem chamada conotativa, né? Que é aquela linguagem de sentido figurado. Então a gente tem aqui, por exemplo, a antítese, que é aquela figura que mostra as oposições, né? Anti de contrário, né? Lembrar das palavras com anti, que dão a ideia de oposição, como antiofídico, por exemplo, né? Então você tem aqui o caso de fogo e gelo, né? Nesse exemplo aqui está fogo e gelo, palavras de oposição, antítese, né? Portanto, né? Aqui a gente tem o eufemismo quer dizer uma coisa que é negativa, você pode suavizar uma ideia, né? Que é desagradável. Se você quer dizer que alguém mentiu, você pode dizer que ele faltou com a verdade, torna isso um pouco mais leve, né? Mentiu soa um pouco grosseiro. É muito frequente o eufemismo na ideia de morte, né? Em vez de dizer que alguém morreu, você dirá que alguém descansou, por exemplo. A gente tem a gradação, uma sequência de ideias que aumenta, potencializa ou diminui. Se alguém diz que estava, por exemplo, andando devagar, depois estava já caminhando, depois correndo, disparado, né? Você uma sequência de gradação, né? A gente tem também a ironia, quando você diz uma coisa normalmente para dizer outra diferente, né? Você fala, por exemplo, parabéns, você tirou zero, quem tira zero, né? A gente não tá de parabéns, é verdade? No nosso caso aqui não, hein? Ironia, né? Uma figura importante também, junto com a hipérbole, que é um exagero, né? Quando nós dizemos que estamos morrendo de fome, já te repeti isso mais de 1000 vezes. Isso é uma hipérbole. Há pessoas que são assim hiperbólicas, na verdade. Se você disser, estou com uma dor de cabeça, ela dirá que está com um tumor no cérebro. Hipérbole é um exagero, uma intensificação. Né? Temos também a prosopopeia, chamada de personificação, em que você vai dar características humanas a seres que não são humanos. Você fala, por exemplo, a lua, ele sorria, né? Sorrir é um atributo humano, a lua sorrindo passa a ser uma personificação. Temos também a metáfora e a comparação. Começamos pela comparação, em que você usa palavras, por exemplo, como, assim como, bem como, tal qual, tanto quanto, né? Quando você usa as expressões, trabalhou como alguma coisa, aí você tem uma comparação. Olha que parece muito com a metáfora, mas a metáfora não tem essa expressão de comparação, não. Tá? Se você dizer que ele era um. A metáfora mais recorrente, a mais tradicional, é a metáfora feita aí com o verbo ser, aqui, né? Ó, era, né? Era alguma coisa, né? Temos também uma figura para metonímia, né? Você fala, por exemplo, que gosta de ler Machado de Assis, quando na verdade você lê a obra que ele escreveu, né? Aqui é Machado com maiúsculo, né? Você fala, por exemplo, que tomou um copo de água, quando na verdade você tomou a água e não o copo, né? É o recurso da metonímia, né? A sinestesia, quando você mistura os sentidos. A expressão perfume doce, a expressão olhar doce são, por exemplo, sinestesia, né? O olhar, né? Para realçar um dos sentidos, e doce, né? Um outro sentido, a visão, no caso aqui, com o paladar, assim como o perfume doce, né? Vai alternar também aí o olfato e o paladar. A perífrase é quase um apelido, né, de uma expressão, a cidade maravilhosa, o país do futebol, né? Aqui nós temos também a Ilha da Magia, né, Florianópolis. É uma expressão que representa uma outra, uma expressão que representa uma outra, né? Quando você fala, por exemplo, a cidade luz, para se referir a Paris. E figura de sintaxe é o caso da elipse, em que você vai esconder um termo em uma frase, né? Há um sujeito chamado elíptico, por exemplo, nessa frase, ó. Saímos da confeitaria. Quem que saímos? Somos nós. Então, esse nós representa aí um sujeito que não está escrito na frase, ele está, portanto, elíptico, é a elipse, né? O pleonasmo com repetição, né? Você dizer, por exemplo, subiu para cima, desceu para baixo, ou mesmo caminhando com as próprias pernas, né? Pleonasmo é uma repetição. Chama de redundância, né? Pleonasmo ou redundância. É uma onomatopeia que é a representação de um som, por exemplo, tic-tac, né? Por exemplo, tic-tac vai representar a onomatopeia. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.